Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. As principais notícias só aqui no canal Esporte Z. Vai dar, segue, compartilha, que nos ajuda bastante. Seguiu, compartilhou, pra você não gostar nada do canal. Vale muito aquele joinha. Vamos para mais um giro do futebol nacional e vamos falar dos jogos deste final de semana recheado do Brasileirão, principalmente com o Domingão com 7 partidas. Agora vamos trazer os resultados dos jogos deste final de semana. Claro, vamos falar dos jogos do meio de semana, quem vai entrar em campo. Então vem junto comigo, eu junto com você. Vamos dar mais um giro no futebol nacional e vamos falar agora dos resultados dos jogos deste final de semana, que teve a rodada do Brasileirão completa, a 8ª rodada completa do Brasileirão, começando no Cícero Souza Marcos, aonde entrou em campo o RB Bragantino e Botafogo, melhor pro Fogão, fora de casa, venceu a partida por 2-1, RB Bragantino 1, Botafogo 2, no Maracanã, no Rio de Janeiro, entrou em campo o Fluminense Atlético Mineiro, melhor pro Fusão, jogando em casa diante do seu torcedor, fez valer o mano de campo e venceu por 1-0, placa ganhou mais um que vale 3 pontinhos, e você que parou para ver o Clássico Rei no Morumbi em São Paulo, entrou em campo São Paulo e Palmeiras, um jogaço, não só do terceiro clássico do ano, mas também valendo a liderança do Brasileirão, onde o primeiro e o segundo colocado entraram em campo a mesma quantidade de pontos, e aí com a vitória do Palmeiras, que assumiu a liderança e colocou 3 pontos na frente do tricolor paulista, jogaço. São Paulo jogando em casa, diante do seu torcedor, mais de 60 mil torcedores perdem o clássico para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que venceu por 1-0, São Paulo 0, Palmeiras 1, assume a liderança do Brasileirão nesse jogaço de 6 pontos. No Rio de Janeiro, o São Januário entrou em campo o Vasco e Grêmio, um jogaço onde Renato Gaúcho chegou no Vasco para mudar o Vasco e garante mais uma vitória. Vasco 2, Grêmio 1, Vasco jogando em casa diante da sua torcida. No Mineirão, entrou em campo um jogo com a corda no pescoço, duas equipes que estão brigando lá embaixo na tabela, entre Cruzeiro e Santos, e acabaram empatando no 0-0. Do mesmo jeito que começou também um jogo novo, um jogo frio, e não teve gol. O 0-0, Santos também 0, jogaço na Arena da Baixada, clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba, melhor para Atlético Paranaense jogando em casa diante do seu torcedor, fez valer o mando e venceu por 2-0, Atlético Paranaense 2, Curitiba 0. No Mangueirão, lá no Pará, entrou em campo o Remo e Bahia, melhor para a equipe do Remo, jogando em casa, diante do seu torcedor, vence por 4-1, Remo 4, Bahia 1, no Beira-Rio, entrou em campo o Internacional e Chapecó, melhor para o Inter, jogando em casa, diante do seu torcedor, venceu por 2-0, Internacional 2, Chapecoense 0, na Bahia, no Barradão, entrou em Vitória e Mirassol, melhor para a equipe baiana, melhor para o Vitória, jogando em casa, venceu por 1-0, Vitória 1, Mirassol 0, na Neoquímica Arena, em São Paulo, um clássico entre Corinthians e Flamengo, nas duas maiores torcidas, entraram em campo para fazer um jogaço, para parar o Brasil, a última rodada da noite, o último jogo da noite, para fechar o Domingão, que foi um jogo de 1-1, Corinthians 1, Flamengo também 1, jogaço aí para fechar a 8ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão agora vai ter uma parada técnica
para a rodada FIFA. E esse final de semana tivemos todos os jogos dessa oitava rodada com muitos jogos bons. E claro, a gente tá tudo aqui no canal Esporte CZ. Sabe também que entrou em campo neste final de semana e fez a final, um jogaço, final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Souza, aonde Botafogo, com a parcial, consegue campeão paraibano de 2016, pois venceu no jogo da ida no Marizão, na cidade de Souza, por 2-1. O Souza vacilou e deixou o Botafogo virar vencendo dentro da sua casa por 2-1 e levou o jogo para a capital paraibana, o Almeirão, lá em João Pessoa, a capital paraibana de todos nós, recebeu um jogaço aonde era a revanche do Campeonato Paraibano de 2025, que o Souza ganhou dentro da casa do Botafogo. O Botafogo teve essa oportunidade do futebol dá, né, de ter a revanche diante a massa do Belo, o xerifão da capital, que lotou o Almeirão, colocou no mínimo umas 30 a 35 mil pessoas que foram lá e apoiaram do começo ao fim a equipe do Botafogo, que teve um primeiro tempo muito morno entre as duas equipes, com pouca oportunidade, tanto para o Souza como também para a equipe do Botafogo. Veio no segundo tempo, onde a equipe do Souza tentou de todas as formas buscar pelo menos um golzinho para levar para os pênaltis, ficou com um a mais, mas a equipe do Botafogo conseguiu segurar, conseguiu manter a parcial 2-1, terminando esse jogo da volta, jogando em casa por 0-0 e vencendo o agregado 2-1. O Belo Xerifão Botafogo é campeão paraibano de 2026, isso mesmo, Botafogo segura o Souza em casa diante da sua torcida e garante o título de campeão paraibano de 2026. Esse aí foi o nosso giro nos resultados dos jogos desse final de semana, muitos jogos bons. Mas agora vamos falar dos próximos jogos do futebol nacional. Quem joga neste meio de semana, quem vai entrar em campo, como eu falei, vai ter uma parada agora, nesse final de semana teve toda a rodada completa no Brasileirão, porque vai ter uma parada data FIFA, então não vamos ter rodada do Brasileirão neste meio de semana e nem no final de semana. O Brasileirão só volta agora no início de abril, dia 1º de abril, que é próxima quarta-feira. Então aí, na rodada de quarta vai ser a data FIFA e a rodada também no final de semana vai ser data FIFA. Então, nesta semana vai entrar em campo, a gente vai ficar de olho na nossa seleção brasileira, na amarelinha, o Brasil, que vai enfrentar a equipe da França no amistoso, isso mesmo, Brasil e França, jogaço amistoso aí, quinta-feira agora, dia 26 de março, às 17 horas. E o próximo amistoso da equipe da seleção brasileira é na terça-feira, dia 31 de março, às 9 horas da noite, contra a equipe da Croácia. Dois bons amistosos antes da Copa, que já está bem aí no meio do ano. A seleção brasileira vai enfrentar a França e também vai enfrentar a Croácia. Vamos ficar de olho na data FIFA. Claro, também o Brasileirão volta aí no início de abril, na próxima quarta-feira. Então, nessa semana, vamos ter a nossa seleção brasileira. Vamos ficar de olho, se preparando, na Copa do Mundo de 2026. Esse aí foi o nosso giro no futebol nacional. Vai lá, segue e compartilha, que nos ajuda bastante, se Deus quiser. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.